Um suspiro escapou pelos lábios de Tiago Alves, tão subtil como a brisa de outono que varria as folhas secas do pequeno adro em frente à livraria Leimar. Teria a injustiça um peso, uma textura? Se sim, seria áspera como o granito gasto das soleiras de Alfama, fria como o vento nordeste que se intrometia pelas vielas. Aos 22 anos, Tiago sentia esse peso nos ombros, uma capa invisível tecida com os fios do preconceito e do desdém silencioso que encontrava nos olhos de alguns, na impaciência de outros. A sua pele, de um castanho rico como a terra fértil de Cabo Verde, de onde os seus pais tinham vindo, parecia por vezes ser a única coisa que muitos viam, ou a única que importava. Dentro da além-mar, o cheiro a papel antigo e a tinta de impressão eram um bálsamo. Ali, entre lombadas que contavam histórias de mundos distantes e épocas esquecidas, Tiago encontrava um refúgio. O seu cabelo afro, curto e denso, formava uma auréola em torno do rosto de traços finos, onde uns óculos de massa escura repousavam sobre o nariz direito. Movia-se com uma graça contida, arrumando volumes, aconselhando um cliente indeciso, a sua voz suave quase um murmúrio contra a melodia distante de um fado que ecoava na rua. O Sr. Oliveira, dono da livraria, um homem curvado pelos anos e pela resignação, apreciava a inteligência e a dedicação de Tiago, embora raramente o dissesse em voz alta. Naquela tarde de outubro, a sineta da porta tilintou com uma arrogância que precedeu a entrada de Bernardo Vasconcelos. Alto, impecavelmente vestido num fato cinzento que parecia custar mais do que o ordenado anual de Tiago, Bernardo varreu a pequena loja com um olhar de quem avaliava gado. O seu cabelo loiro, cortado à medida, brilhava sob a luz fraca. Era um cliente ocasional, sempre apressado, sempre importante. Menino, traga-me aquela primeira edição do Pessoa da capa azul que vi na montra da semana passada, ordenou sem sequer olhar para Tiago, enquanto falava ao telemóvel, a voz alta e cheia de uma autoimportância que parecia encher o espaço exíguo. Tiago localizou o volume com cuidado. Bernardo continuava ao telefone, gesticulando com a mão livre onde um relógio vistoso brilhava. Ao pegar no livro que Tiago lhe estendia, sem interromper a sua conversa, Bernardo fez um movimento brusco. O livro escorregou-lhe dos dedos e caiu ao chão com um baque surdo. Uma das páginas, amarelada pelo tempo, rasgou-se visivelmente junto à costura. O silêncio instalou-se pesado, apenas quebrado pela voz de Bernardo, que, finalmente desligando o telemóvel, olhou para o livro no chão e depois para Tiago com uma fúria fria. Mas que raio de incompetência é esta? Não vês que estava ao telefone? Devias ter mais cuidado ao entregar um objeto destes. Este sítio é um caos. Tiago sentiu o sangue a ferver, a injustiça da acusação a apertar-lhe o peito. Mas, Sr. Vasconcelos, foi o senhor que o deixou cair. Insolente, retorquiu Bernardo, o rosto a avermelhar. Além de desajeitado, és insolente, Oliveira. Chamou, virando-se para o fundo da loja de onde o Sr. Oliveira surgiu, alarmado. Não sei como pode manter um empregado destes. Exijo que o despeça imediatamente, ou nunca mais ponho os pés nesta pocilga, e garanto que nenhum dos meus conhecidos o fará. A ameaça pairou no ar, carregada do peso do dinheiro e da influência de Bernardo. O Sr. Oliveira olhou de Bernardo para Tiago, o rosto pálido. Tiago viu a resignação nos olhos do velho livreiro, a mesma que via em tantos outros quando confrontados com o poder nu e cru. Tiago, meu rapaz, começou o Sr. Oliveira, a voz trêmula, talvez seja melhor ires para casa por hoje. Depois falamos. Mas Tiago sabia o que aquilo significava. Era o fim. E Bernardo Vasconcelos observava um leve sorriso de triunfo a bailar-lhe nos lábios, enquanto Tiago tirava o seu modesto avental, a dignidade em farrapos, mas a cabeça erguida. A injustiça tinha um sabor amargo, metálico. E Tiago engoliu-o, prometendo a si mesmo que, de alguma forma, aquele sabor não seria o último. Os dias que se seguiram foram um borrão de angústia e raiva contida. Alfama, com as suas vielas labirínticas e o cheiro a maresia e a roupa lavada, parecia agora um labirinto sem saída. Sofia, a irmã mais velha de Tiago, enfermeira no Hospital de São José, foi o seu rochedo. Mais alta que ele, com a mesma pele escura e uns olhos que não conheciam o medo, abraçou-o com força na pequena sala do apartamento que partilhavam. A tua pele não é um pedido de desculpa, Tiago, é um poema. Não deixes que ignorantes o machuquem. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Tiago. Não seria um pedido de desculpa. A humilhação, a raiva, a dor da injustiça transformaram-se lentamente numa chama fria e determinada. Se o mundo não lhe dava um lugar de respeito, ele iria construí-lo.
Começou por se voluntariar no centro comunitário do bairro, um espaço vibrante apesar dos poucos recursos. Viu as crianças sedentas de histórias, os mais velhos cheios de memórias que se perdiam. Com o seu amor pelos livros e a sua paciência, criou o Alfama a Ler Plus. Pequenas estantes apareceram em cafés e mercearias, cheias de livros doados. Organizou sessões de leitura no adro da igreja, ateliês de escrita para os jovens, onde eles podiam dar voz aos seus sonhos e frustrações. Começou a digitalizar fotografias antigas, criando um arquivo vivo da memória do bairro com a ajuda dos mais idosos. À noite, debruçava-se sobre os livros. Não os de ficção que tanto amava, mas manuais de gestão cultural, de urbanismo social, de direito cívico. Lisboa não era apenas a cidade que o tinha visto nascer e que por vezes o feria. Era também um campo de estudo, um desafio. A sua inteligência, antes focada na interpretação de metáforas e na análise de personagens, virava-se agora para a compreensão de regulamentos municipais, para a elaboração de projetos que pudessem trazer um impacto real. Passaram 4 anos. O Alfama a Ler Plus era um sucesso, replicado de noutros bairros da cidade. Tiago Alves, o rapaz tímido da livraria, tornara-se uma voz. Uma voz calma, mas incisiva, nos debates sobre o futuro de Lisboa, sobre a gentrificação que expulsava os moradores mais antigos, sobre a necessidade de um desenvolvimento que não deixasse ninguém para trás. O seu trabalho, a sua integridade e a sua óbvia paixão pela cidade e pelas suas gentes granjearam-lhe o respeito de muitos. Foi com naturalidade que o seu nome surgiu para integrar o Conselho Consultivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, um órgão com crescente influência nas decisões sobre os projetos urbanísticos da zona histórica. A sua nomeação foi celebrada discretamente no pequeno apartamento que partilhava com Sofia, com um bolo de fubá e o brilho de um orgulho imenso nos olhos da irmã. Enquanto Tiago ascendia, a estrela de Bernardo Vasconcelos começava a perder o seu brilho. Alguns dos seus empreendimentos mais arrojados, construídos sobre dívidas e uma arrogância que alienava parceiros e autoridades, começaram a vacilar. Rumores de táticas agressivas e de um desprezo pelas normas urbanísticas mancharam a sua reputação. O seu nome, antes sinônimo de sucesso implacável, começava a ser associado à especulação desenfreada. Foi neste contexto que surgiu o projeto Alfama Prime Residences, a Marina. Um complexo de luxo com apartamentos com vista para o Tejo e uma marina privada que prometia ser a salvação financeira de Bernardo e o pináculo da sua carreira. Implicaria a demolição de vários edifícios antigos e o realojamento, eufemismo para a expulsão, de dezenas de famílias. Bernardo, confiante na sua capacidade de contornar obstáculos, subestimou a crescente consciência cívica dos lisboetas e, crucialmente, a nova composição do Conselho Consultivo da Junta de Freguesia, cujo parecer, embora não vinculativo, tinha um peso político cada vez maior. A convocatória para a reunião do Conselho chegou à secretária de Tiago numa manhã fria de janeiro. Ao ler a ordem de trabalhos, o nome Alfama Prime Residences and Marina e o proponente Vasconcelos Imobiliária S.A., um arrepio percorreu-lhe a espinha. O passado, que ele pensara ter arrumado em alguma gaveta escura da memória, regressava com uma ironia quase palpável. O menino da livraria iria agora ter uma palavra a dizer sobre o destino do homem que o humilhara. A sala de reuniões da Junta de Freguesia, no Largo do Chafariz de Dentro, estava mais composta do que o habitual. Havia moradores de Alfama, ativistas, alguns jornalistas locais. Tiago sentou-se à longa mesa de madeira escura ao lado dos outros membros do Conselho. Dona Amélia, uma historiadora local com um conhecimento enciclopédico do bairro. O arquiteto Bastos, conhecido pelas suas posições vanguardistas, mas socialmente conscientes. E o Sr. Cordeiro, representante dos comerciantes, sempre pragmático. Tiago sentia o peso da responsabilidade, mas também uma calma inesperada. Anos de trabalho comunitário, de estudo, de pequenas batalhas ganhas, tinham-lhe dado uma solidez que o jovem de 22 anos não possuía. Bernardo Vasconcelos entrou com a sua habitual postura de quem é dono do mundo. O fato era mais escuro, talvez um pouco mais austero, mas a arrogância permanecia intacta nos seus olhos azuis e frios. Cumprimentou superficialmente o presidente da junta, distribuiu alguns sorrisos forçados e sentou-se, desdobrando os seus planos sobre a mesa. Não pareceu reparar em Tiago, ou se o fez, viu apenas mais um rosto anônimo na burocracia municipal.
A sua apresentação foi polida, cheia de renderizações digitais impressionantes e de promessas vagas sobre revitalização e criação de valor. Falou de investimento, de modernidade, colocar Alfama no mapa do luxo internacional. As palavras comunidade, moradores, património foram mencionadas de passagem, como concessões menores a um sentimentalismo ultrapassado. Quando terminou, houve um silêncio tenso. O presidente da junta convidou os membros do conselho a colocar as suas questões. Dona Amélia inquiriu sobre o impacto nos edifícios classificados. O arquiteto Bastos levantou preocupações sobre a densidade e a sustentabilidade. Bernardo respondeu com uma paciência estudada, mas com laivos de condescendência. Chegou a vez de Tiago. Todos os olhares se viraram para ele. Sentiu o olhar atento de Sofia, que se sentara discretamente no fundo da sala. Respirou fundo. Senhor Vasconcelos, começou Tiago, a voz calma, mas clara, enchendo a sala. O seu projeto é, sem dúvida, ambicioso em termos de escala e de investimento. Mencionou a criação de valor. Valor para quem, exatamente? Bernardo olhou para Tiago com uma ligeira surpresa, talvez pela frontalidade da pergunta vinda de alguém tão jovem e na sua mente insignificante. Ora, valor para a cidade, para a economia, para os futuros residentes que terão o privilégio de viver num local tão exclusivo. Entendo, continuou Tiago, mas e o valor do tecido social existente? As famílias que vivem há gerações nesses edifícios que pretende demolir? Qual é o plano para elas? Realojamento é um termo vago. Para onde irão? Com que condições? Bernardo começou a mostrar sinais de impaciência. Existem mecanismos legais para isso, meu caro. Serão devidamente compensados, ajeitou a gravata de seda. Compensados, repetiu Tiago, o tom ainda neutro. Uma compensação monetária substitui uma vida inteira de relações comunitárias, uma identidade ligada a estas ruas, a estes cheiros, a estes sons. O senhor falou de um estudo de impacto ambiental. Foi feito um estudo de impacto social profundo e independente. A irritação de Bernardo era agora visível. Olhe, jovem, nós seguimos todos os trâmites. Este projeto é irrepreensível do ponto de vista legal e urbanístico. Traz progresso. Algumas pessoas têm de se adaptar. Adaptar-se, ecoou Tiago. Ou serem excluídas. Senhor Vasconcelos, o seu projeto vê a criação de mais de 200 apartamentos de luxo e uma marina. Quantas unidades de habitação a custos controlados estão previstas nesse mesmo espaço para mitigar o impacto da gentrificação que inevitavelmente causará? Bernardo riu-se, um som seco e desdenhoso. Habitação a custos controlados? Isto é um empreendimento de luxo, não uma obra de caridade. O meu objetivo é o retorno do investimento, como é óbvio. Tiago fez uma pausa. Olhou diretamente para Bernardo e, pela primeira vez, viu um brilho de incerteza nos olhos do empresário, como se este começasse a perceber que aquele jovem negro de óculos não era apenas mais um funcionário subserviente. Senhor Vasconcelos, disse Tiago, a voz agora com um timbre ligeiramente mais baixo, mas com um peso que todos na sala sentiram. A sua preocupação com os detalhes parece, de facto, seletiva. Lembro-me de uma ocasião, há uns 4 anos, na livraria Além-Mar, aqui mesmo em Alfama. Eu era o menino que lá trabalhava. O senhor danificou uma primeira edição rara de Fernando Pessoa, recorda-se? O rosto de Bernardo Vasconcelos empalideceu subitamente. Os seus olhos azuis arregalaram-se, fixos em Tiago, enquanto a memória claramente lhe voltava à mente. O sorriso forçado desapareceu, substituído por uma máscara de choque e incredulidade. O murmúrio na sala cessou. Até o jornalista local parou de teclar, o seu olhar fixo na cena que se desenrolava. Bernardo abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Engoliu em seco. A sua postura arrogante desmoronou-se um pouco. Tiago continuou, a voz firme, sem acusação, mas com a precisão de um cirurgião. Na altura, o senhor culpou-me pela sua própria falta de cuidado. Exigiu o meu despedimento. E conseguiu-o. Um livro, para o senhor, era um detalhe. A minha vida, o meu emprego, eram detalhes ainda menores. Fez uma nova pausa, deixando as palavras ecoarem na sala tensa. Hoje, estamos a falar de centenas de vidas, de um bairro inteiro, da alma de uma parte da cidade. E o que me parece, Sr. Vasconcelos, é que para si continuam a ser apenas detalhes, detalhes inconvenientes no caminho do seu retorno do investimento. Bernardo tentou recompor-se. Isso é passado. Não tem nada a ver com a qualidade intrínseca deste projeto. Mas a sua voz tremeu. A sua confiança tinha sido abalada até ao âmago. Tem tudo a ver, Sr. Vasconcelos, respondeu Tiago. Tem a ver com respeito.
com integridade, com a forma como vemos e tratamos as pessoas e os lugares que moldam a nossa cidade. O seu projeto, tal como está apresentado, reflete o mesmo desprezo pelos detalhes que o senhor demonstrou naquele dia na livraria. Um desprezo por tudo o que não serve diretamente os seus interesses. Tiago pegou nos seus papéis. Da minha parte, e com base na análise técnica e social que fiz, o meu parecer a este projeto, na sua forma atual, é desfavorável. Um a um, os outros membros do Conselho, que tinham assistido em silêncio ao confronto, reforçaram as suas críticas. As palavras de Tiago tinham aberto uma brecha na fachada polida de Bernardo, revelando a arrogância e a falta de consideração que muitos já suspeitavam. A reunião foi suspensa por alguns minutos. Bernardo permaneceu sentado, a cabeça entre as mãos, o seu advogado a sussurrar-lhe algo urgentemente. Tiago viu Sofia no fundo da sala, os olhos a brilhar de lágrimas contidas e de um orgulho imenso. Foi durante esse breve intervalo que o inesperado aconteceu. O presidente da junta, um homem habitualmente calmo, regressou à sala com uma expressão grave. Trazia um tablet na mão. Senhoras e senhores, acabamos de receber um e-mail anónimo, dirigido a todos os membros do Conselho e a alguns órgãos de comunicação social presentes. Contém documentos que parecem ser bastante sérios. O e-mail, enviado por um suposto ex-contabilista da Vasconcelos Imobiliária S.A., detalhava, com cópias de escrituras e extratos bancários, um esquema complexo através do qual os terrenos para o projeto Alfama Prime tinham sido adquiridos. Falava de coação sobre proprietários idosos, de subavaliação de imóveis, de offshores e de promessas de contrapartidas nunca cumpridas. Mais do que isso, apontava para irregularidades flagrantes no processo de licenciamento inicial, com pareceres técnicos favoráveis obtidos de forma duvidosa. Quando a reunião recomeçou, o ambiente estava ainda mais pesado. O presidente do conselho leu um resumo do conteúdo do e-mail. Bernardo Vasconcelos estava lívido. Tentou protestar, falar em difamação, em conspiração, mas a sua voz não tinha convicção. As provas eram demasiado detalhadas, demasiado específicas. Tiago Alves tomou a palavra uma última vez. Senhor Vasconcelos, parece que a questão aqui já não é apenas sobre o impacto social ou a falta de respeito. É sobre legalidade, sobre ética, sobre a possibilidade de fraude e corrupção. Olhou para os outros membros do conselho. Penso que, perante isto, o nosso parecer desfavorável não é apenas uma recomendação, mas uma obrigação. O Conselho votou unanimemente pela rejeição do projeto. Mais do que isso, decidiram encaminhar toda a documentação recebida para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária. Bernardo Vasconcelos saiu da sala de reuniões da Junta de Freguesia um homem desfeito. A sua arrogância tinha desaparecido, substituída por um medo palpável. Os jornalistas cercaram-no, mas ele apenas abanava a cabeça, incapaz de articular uma defesa. A sua queda, iniciada simbolicamente com um livro rasgado numa pequena livraria, consumava-se agora sob o peso de acusações muito mais graves. Nos dias e semanas que se seguiram, o escândalo da Alfama Prime encheu as páginas dos jornais. As investigações confirmaram as irregularidades. Outros projetos de Bernardo foram escrutinados. A sua empresa entrou em colapso. Ele próprio acabou por ser constituído arguido em vários processos. A sua vida de luxo e impunidade chegara ao fim. Tiago Alves não sentiu euforia. Sentiu, sim, uma profunda e serena sensação de justiça. Não a justiça da vingança, mas a justiça que repõe a ordem, que responsabiliza os que abusam do poder, que protege os mais vulneráveis. O seu papel naquele desfecho tinha sido crucial. Mas ele sabia que fora também o resultado de uma onda crescente de consciência cívica, de pessoas que já não aceitavam o business as usual. O Alfama Aller Plus continuou a crescer. Tiago tornou-se uma referência, não apenas no seu bairro, mas em toda a Lisboa, na luta por um desenvolvimento urbano mais justo e humano. Sofia estava sempre ao seu lado, o seu apoio silencioso uma fonte constante de força. Numa tarde soalheira de primavera, Tiago estava sentado num banco do miradouro de Santa Luzia, a olhar para o Tejo e para os telhados de Alfama. Tinha um livro nas mãos, como naquele dia, tantos anos antes. Mas desta vez, o livro estava intacto. E o seu coração, embora ciente das muitas batalhas que ainda viriam, estava em paz. A injustiça podia ter um sabor amargo, mas a dignidade reconquistada, a justiça servida, mesmo que de forma irônica e inesperada, tinha o sabor doce e persistente da esperança. E essa, pensou Tiago,
Era a história que valia a pena continuar a escrever todos os dias nas ruas da sua cidade.